Bem, essa questão pede que a gente determine a altura Hzão. Para isso, a gente vai inicialmente marcar aqui o raio da esfera maior. O volume de uma esfera é dado por essa expressão. Vamos marcar também o raio da esfera menor. O volume de uma esfera é dado por essa expressão. E sabemos a relação entre os volumes dessas duas esferas. O Vzão, que é o volume da esfera grande, é 8 vezes maior que o Vzinho. A observação aqui é a seguinte, primeira observação, né? Quando ele comenta que o cone circular é reto, a gente tem que saber o seguinte, a projeção ortogonal desse bico aqui, lá na circunferência, ou no círculo da base desse cone, ela vai se dar exatamente no centro do cone. Isso é o cone circular reto. A esfera maior, ela é tangente ao cone, assim como a menor, uma vez que está aqui a palavra circunscreve. O cone circular reto de altura h circunscreve duas esferas tangentes. Então, a palavra circunscreve indica que aqui você vai ter uma tangente, aqui também e aqui também. Quando ele comenta que as esferas são tangentes, isso significa que elas se tocam aqui, num ponto. Muito bem. Então, essa reta que eu vou traçar daqui até o centro da circunferência, ela vai passar pelo centro dessa esfera e pelo centro dessa esfera, batendo aqui no centro da circunferência que forma a base do cone. Muito bem. Isso era o que a gente precisava inicialmente comentar. Na sequência, então, a gente vai substituir nessa terceira equação aqui as duas primeiras. Daí nós tiramos uma relação entre os dois raios. E como nós sabemos o valor do raio da esfera grande, que é 10 centímetros, nós acabamos sabendo o raio da esfera pequena. Bem, com isso a gente já tem esse valor, que é 20, 10 mais 10, e esse valor aqui, que é 10, 5 mais 5. Então, desse ponto até esse ponto, nós já temos 30 centímetros. Muito bem, mas ele quer o valor de Hzão. Então, me falta saber esse pedacinho aqui que eu estou chamando de Hzinho. A relação entre Hzão e Hzinho é essa que está aqui, que a gente pode tirar da própria figura, né? Só observar. Daí nós tiramos finalmente que Hzão é Hzinho mais 30. Então agora eu tenho que obter Hzinho, porque com Hzinho na mão eu obtenho Hzão, que é justamente o que me foi pedido no problema. Observo então que se traçar um raio ao ponto de tangência, como a gente já discutiu isso aqui, um ponto de tangência, a partir do centro, né, o raio é isso, é uma reta que sai do centro da esfera, indo até qualquer ponto de sua superfície. Eu escolhi esse ponto aqui, porque todos nós sabemos que a tangente a uma circunferência, ou mesmo a um círculo, ela é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de tangência. Muito bem. Então, eu fiz isso para a esfera pequena, fiz isso para a esfera grande. Há um plano que passa pelo centro das duas esferas, de modo que eu estou agora observando um triângulo retângulo, cujas marcações eu estou fazendo aqui um triângulo retângulo maior e um triângulo retângulo menor. Esse menor é o ABD, o maior é o ACE. Esses dois triângulos, eles têm um ângulo em comum, que é o ângulo de 90 graus. Eles têm um segundo ângulo em comum, que é esse marcado como vermelhinho. Esses ângulos eles são necessariamente iguais, uma vez que esse raio da esfera maior tem que ser paralelo a esse raio da esfera menor, porque ambos são ortogonais a uma mesma reta. Logo, eles são paralelos entre si. E se eles são paralelos entre si, esses dois raios, eles têm que formar um mesmo ângulo com essa reta que sai aqui do ponto A e desce até
a base da circunferência. Esse ângulo vermelhinho, portanto, é igual a esse outro ângulo que eu coloquei também como vermelhinho para marcar essa igualdade. Finalmente, esse ângulo em azul, ele é comum aos dois triângulos, ao ADB e ao AEC. Desse modo, eles têm três ângulos iguais. Isso é um dos critérios de semelhança de triângulos. Posso dizer, então, que o triângulo AEC, que é o triângulo grande, é semelhante ao triângulo ADB. E, a partir daí, posso estabelecer a proporcionalidade dos seus lados respectivos, quer dizer, aqueles lados que são opostos aos mesmos ângulos. Então, o H mais o R, o Hzinho mais o Rzinho, ele está aqui, ó. Esse lado desse triângulo menor, ele é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, ele é justamente o correspondente ao lado no triângulo grande, Hzinho mais 2Rzinho mais Rzão, que é também o lado no triângulo grande oposto ao ângulo de 90 graus. Assim como Rzinho está para Rzão, quer dizer, ele pegou agora esse lado aqui, oposto ao ângulo azul, no triângulo pequeno, e esse lado aqui no triângulo grande, né, que é também oposto ao ângulo azul. Então, os lados respectivos, a razão entre eles é a mesma. Isso decorre da semelhança de triângulos. Muito bem, daí eu posso, substituindo os valores de Rzinho e Rzão, achar o valor de Hzinho. Simplificando aqui da meio, você encontra o Hzinho valendo 10 centímetros. Com Hzinho valendo 10 centímetros, você substitui aqui nessa equação e obtém o Hzão valendo 40 centímetros. Está encerrada a questão.